Meu nome é Tarcísio Lage Lousada, eu sou natural aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou alfaiate também e professor e trabalho numa alfaiataria com meu pai desde sempre, poderia dizer assim. É um ofício familiar e hereditário, porque no caso meu avô paterno, ele também era alfaiate, ele é natural de uma cidade chamada Mutum, aqui em Minas Gerais, e ele começou lá essa história, pelo que eu sei, trabalhando primeiro costurando material ligado à selaria, não roupa propriamente dita. E depois ele se mudou para Juiz de Fora e ele, através de um irmão dele que já era alfaiate, ele foi aprender no ofício. E depois, aqui já estabelecido, depois que meu pai nasceu, o Roberto, meu pai começou a aprender desde criança com ele, porque ele trabalhava em casa para alfaiatarias aqui do centro de Juiz de Fora. E ele fazia principalmente calças em casa sob medida. E meu pai foi aprendendo com ele ofício desde muito novo, desde os 9, 10 anos. E desde então ele trabalha com isso. Coisa semelhante aconteceu comigo, porque quando eu era criança também, meu pai passou uma temporada trabalhando em casa, porque no final dos anos 80 a economia estava um pouco mais difícil, tá? Ele não tinha ainda sua alfaiataria própria, e eu pude assistir ele trabalhando em casa, acordava, vendo ele cortando os tecidos, costurando, fazendo todo o trabalho à mão. E aí eu já tinha esse contato assim visual com a arte da alfaiataria, e ele ia me contando, e criança curiosa, né, queria saber para que servia tal coisa, como é que fazia, por que era assim. E aí foi meu primeiro contato. Até que depois, no final dos anos 90, ele pôde montar a alfaiataria própria dele. E aí, desde então também, eu já adolescente, com uns 14, 15 anos, comecei a ajudar a fazer alguns serviços aqui na alfaiataria, serviços de rua, aprender a atender os clientes e depois fui aprimorando a costura, aprender como que conserta a roupa, como que faz uma bainha e a partir daí eu fui aprimorando mais, aprender até chegar ao ponto de cortar uma calça sob medida, um blazer, uma camisa e a toda a feitura desse processo. E aqui no negócio trabalha, além de mim, meu pai, tem mais um outro irmão e tias também, duas tias que trabalham. Então é uma empresa tipicamente familiar. A alfaiataria nesse endereço, a alfaiataria própria do meu pai, assim, fora de casa, cerca de 22 anos que ele tem esse estabelecimento aqui, do lado do teatro. Eu acho que o principal, além do aprendizado, assim, do ofício da alfaiataria, é ter a oportunidade de conviver com meu pai muitas horas por dia, né? E isso é um privilégio também para a gente estreitar essa relação de amizade mesmo, de trocar ideias sobre coisas que acontecem na minha vida, dele também, falar de futebol, política e tudo isso eu acho que é muito enriquecedor, assim, pouca gente tem esse privilégio, assim, de poder ter esse contato tão próximo, assim, familiar. E aí eu acho que nesse sentido eu não consigo nem dissociar, na verdade, o, a profissão de alfaiataria da minha relação com meu pai. Assim, seria muito estranho eu pensar num outro contexto, de tanto que a gente está imerso nisso, né? Mas realmente dá sentido mesmo assim para a nossa relação e é muito bom, eu gosto bastante. Então, eu acho que a principal busca da clientela da alfaiataria é o interesse por adquirir uma peça, uma roupa exclusiva, feita exclusivamente para ela, assim, uma roupa personalizada e ter também, além disso, uma relação próxima com a pessoa que vai fazer a roupa, poder conversar, dizer os seus gostos, suas preferências, ter uma relação mais próxima, não ser tratado assim como numa loja, numa grande magazine, como mais um, simplesmente só mais alguém que veio comprar uma roupa. Aqui a gente tem um contato muito próximo, conversa, tira as medidas, leva alguns dias para a peça ficar pronta, então acho que o cliente busca isso, essa relação próxima e ter uma peça realmente que vai atender às necessidades pessoais dele, o seu estilo pessoal ou uma necessidade assim, seja qual for, de interesse particular mesmo.
quanto indivíduo. Bom, o ofício da alfaiataria, assim, eu acho é um trabalho muito prazeroso, eu acho que eu aprendo muito com ele, assim, não só na arte de fazer roupas, né, de confeccionar as roupas, mas por ser um trabalho manual, assim, eu poder me dedicar à, à feitura das peças, todo o processo, desde do tecido, aos pequenos detalhes, os aviamentos que vão ser incorporados nele e tal, durante a feitura, também é um tipo de profissão que te força um raciocínio, assim, uma reflexão sobre o ato de fazer também. Você quer sempre aprimorar, porque querendo ou não, mesmo que você faça uma roupa para uma outra pessoa, para um cliente, ali é uma expressão pessoal sua, né, subjetiva ali, tá a sua marca impressa naquele objeto costurado. Então, é, é uma profissão interessante nesse sentido assim que é uma realização pessoal. Você tem aquele prazer de ver a roupa pronta, assim, acabada, e sentir orgulho de ter feito e a pessoa gostar, o cliente, né, que vai vestir aquela roupa, o amigo e sentir satisfeito. Essa realização assim é muito, acho muito gratificante assim e muito interessante. Acho que próprio do tipo de trabalho manual mesmo. Eu creio que sim. Eu acho que a valorização do trabalho manual é, é de certa maneira também reconhecer que eu acho que no fundo todo trabalho é manual, né? Por mais que a gente pense assim que uma fábrica, uma indústria, seja de roupa ou qualquer outra coisa, seja feita por equipamentos tecnológicos avançados, é sempre o ser humano que está ali por trás, ou criando esses objetos, ou operando eles, né? Mas no caso do trabalho manual assim típico da alfaiataria ou de uma marcenaria ou coisas do gênero, eu acho que isso revela mais assim o empenho humano ali, o quanto de energia que é gasto, dedicação, de reflexão mesmo e afetividade. Eu acho que revalorizar isso é valorizar o próprio ser humano, assim, qualidade do tempo empregado no trabalho. E eu acho que valorizando o ofício como a alfaiataria tende a repercutir em outros também. Eu acho isso muito importante. E até, de certa forma, assim, até para economia de uma certa maneira, né? Porque valorizando o negócio local, isso tem um impacto na economia local também, né? As pessoas tendem a investir o seu dinheiro mesmo no tempo do trabalho de outras pessoas e isso é revertido também, no caso o alfaiate que vai receber esse valor, ele vai empregar também na sua cidade, isso tem um efeito assim, um efeito cascata muito, acho que muito poderoso para a economia local, muito importante eu acho. É o que a gente espera, a gente gostaria que isso acontecesse mais, né? A gente torce para que a minha geração e as próximas dê cada vez mais valor a esse tipo de ofícios do trabalho manual, seja ele qual for. Né? Então, de início foi um pouco difícil para mim assim articular as duas coisas, porque eu fiquei muito receoso com a divisão do tempo, né? Dedicar uma escola ao trabalho de professor e alfaiataria, mas depois eu vi que era mais tranquilo do que eu imaginava. E acaba que a alfaiataria ser um ofício manual e, como eu tinha falado antes, ela proporcionar uma certa reflexão também sobre o fazer do trabalho. Você acaba aproveitando esse momento da feitura aqui do trabalho manual da alfaiataria para pensar, refletir sobre muitas coisas, sobre a própria alfaiataria e, e sobre o trabalho humano em si. Eu acho que é uma experiência muito interessante. Além do fato assim de poder ter contato fora do ambiente escolar com pessoas muito diferentes. Aqui a gente faz roupa para empresários, advogados, mulheres que também trabalham com negócios, vendas, sei lá, pessoas de vários setores. E poder conversar com elas também, isso é também para atividade filosófica é bastante interessante também, é uma experiência enriquecedora. Eu acho muito, muito bom. E além do fato que eu posso, enquanto eu estou costurando, eu
tomo um distanciamento do meu trabalho de professor e quando eu estou também como professor, vice-versa, né? Eu tenho um outro olhar, assim. Tem um filósofo, inclusive, lógico que não me comparando a ele de forma alguma, o Spinoza, um filósofo do século XVIII, que também se dedicava, ele não dava aulas em universidade e tal, ele se dedicava à atividade de polir lentes, de atividade de, como se fosse de ótica, né? Trabalha com tecnóptica, de fazer lentes, polir lentes para óculos, etc e tal. E ele também tinha essa divisão de trabalho dele, assim. Não é, meu caso não é tão raro. Então, eu acho que é esse ato de fazer, né, as roupas, eu acho que eu poderia definir assim como algo muito mais do que algo, além de ser profissional, lógico, mas também muito afetivo, envolve muito afeto. Porque, querendo ou não, toda vez que você vai fazer uma peça nova para uma pessoa específica, tem a expectativa daquela pessoa que te fez a encomenda, né, que te pediu aquela roupa, e tem a sua expectativa de atender ao gosto daquela pessoa também, de fazer algo bem feito, e isso envolve muita afetividade também, eu acho. É, e um esmero ali no fazer, e também no fazer sem pressa para ficar bem feito. É, eu acho que é uma atividade assim muito interessante e eu não consigo desvincular ela dessa afetividade, assim. Não conseguiria pensar em fazer uma roupa, aqui a gente fazia na alfaiataria, não só eu, né, mas a gente fazia uma roupa de maneira fria, assim. Ah, uma roupa para um alguém qualquer. É sempre ela tem uma cara, um estilo, uma pessoa, é uma história por trás daquele objeto que está sendo feito. Então, a roupa em si, ela se torna algo muito mais, carregado de um sentido maior, eu acho. Que é bem assim. Então, é meio engraçado isso, porque ao mesmo tempo que o desenvolvimento assim da indústria, sei lá, nos últimos 30 anos assim, colocou no mercado uma quantidade muito maior de roupas prontas assim, sociais, que antes era quase que exclusividade a produção dos alfaiates ou das costureiras, hoje você tem uma quantidade gigantesca de oferta de roupa pronta, né? E num preço muito acessível também, o que é importante. Mas, curiosamente, nos últimos 10 anos, poderia dizer que o ofício da alfaiataria passou a ser mais valorizado, porque eu acho que houve assim, uma saturação também. O próprio consumidor se viu que, diante daquela infinidade de opções de compra, ele não se sentia tão bem realizado ali nelas. Esse consumidor parece que passou a querer algo mais personalizado, mais exclusivo, que se comunicasse mais com a necessidade, com o gosto pessoal dele, né? E aí houve uma procura maior nos últimos anos da alfaiataria e um processo de revalorização. Porém, ao mesmo tempo, a gente se vê numa situação difícil porque cada vez menos pessoas têm procurado aprender esse ofício. E como diminuiu nos últimos anos o número de alfaiates, de alfaiatarias, pouca gente tem transmitido esse conhecimento para novas pessoas. Então, o nosso maior medo é de formar mão de obra nova, pessoas que queiram se dedicar a esse ofício. E aí eu acho que o maior desafio agora é poder conquistar essa nova geração, a minha geração e as próximas, o interesse pela alfaiataria, por esse fazer manual e mostrar o quanto importante, interessante e valioso que ele é e trazer mais gente para as alfaiatarias para aprender esse ofício, porque sem isso, eu acho que está fadado a diminuir cada vez menos. E é isso que a gente não quer, né? É, e eu acho que a nossa principal missão agora é transmitir esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Eu acho que poderia dizer que o ofício da alfaiataria, assim como outros trabalhos manuais, como marcenaria, ou sei lá, uma pessoa que também trabalha com ótica, alguma coisa assim, todo trabalho manual ele passou por um processo, eu acho, de desvalorização muito grande. Eu acho que o ser humano nas últimas décadas teve um encantamento tão grande com a produção industrial, em larguíssima escala, numa velocidade muito grande,
que parece que esqueceu que existe um ser humano por detrás dessa produção. E eu acho que aí, no caso, a alfaiataria, esse tipo de trabalho manual, chama atenção para isso, assim, que é preciso, no momento, a gente dar uma freada nessa velocidade toda e parar para pensar, assim, no modo de produção que a gente está tendo, que mundo que a gente quer ter, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria falando que a indústria da moda é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente. Então, será que a gente quer continuar nesse ritmo? E será que precisa produzir tanta quantidade de roupa assim? Sendo que, na verdade, essas pessoas nem usam essas roupas, elas nem sequer são compradas, elas ficam estocadas nas lojas, nas fábricas. E eu acho que é esse tipo de reflexão que eu acho que seria importante a gente fazer. Já passou da hora, né? Fazer cada vez mais. Tem surgido alguns movimentos assim de pessoas que têm tomado mais consciência, buscado mais valorizar esse tempo necessário para fazer uma peça bem feita, durável, que respeite a natureza, né, o ecossistema, a economia local, tal. E eu acho isso assim valiosíssimo. Meu desejo, assim, minha vontade é que eu acho que isso se torne cada vez mais presente esse tipo de reflexão. E é vital para a alfaiataria isso também, né?